Capítulo 32. A nova rotina. O trabalho no dia seguinte, ao primeiro encontro, havia sido muito diferente para Serapis. Seu espírito, sentindo-se vitorioso e dominador agora, se colocava acima de Drusila, como se estivesse conseguindo realizar todos os seus planos para tirá-la de seu caminho para sempre. Naturalmente, deveria tomar cuidado para que a sua euforia não significasse preocupação, nem o seu desejo de vingança expusesse suas intenções e dificultasse a sua plena concretização. Não podia esquecer que ainda era serva. No entanto, a simples lembrança de que havia se tornado a amante do patrão, aquela que o contentava no afeto físico em detrimento da esposa, mulher desequilibrada e intolerável, lhe conferia uma segurança íntima capaz de suportar todas as agressões de Drusila, até mesmo com alegria. Desse modo, quanto mais a agressiva e complexada mulher lhe desferia golpes morais e a fazia se sentir rebaixada, mais e mais Serapis se nutria, se alimentava de afeto para convertê-lo em carícia a ser entregue a Marcos, na volúpia de envolvê-lo por todos os lados, até que se tornasse incapaz de viver sem os seus carinhos. Assim, nos dias que se seguiram, Serapis pareceu ser, aos olhos de Drusila, mais dócil e submissa, o que aumentava a irritação desta, que, ao ver a serva resignada, imaginava que estavam sendo insuficientes as suas atitudes agressivas para causar-lhe o dissabor que desejava. A partir daí, as penas injustas que Drusila impunha sobre a moça se ampliaram. Referências desairosas, afirmações caluniosas, acusações mesquinhas, tudo isso eram artimanhas da mulher doente e as portas do desequilíbrio para dar vazão aos seus temores. Ao mesmo tempo, Drusila se sentia ainda mais atraída por Licínio, que dentro de seus planos seria aquele de quem se serviria para levar o sofrimento a Marcos, alimentando-se da expectativa de ser amada por alguém, nem que fosse por causa de sua condição de superioridade social. Para qualquer homem de sua época, não seria difícil aderir às seduções de Drusila e embrenhar-se no caminho da infidelidade aventurosa. Eis que o senso moral dos tempos romanos, tanto quanto de todos os tempos, pouco desenvolvido, permitia ou estimulava as conquistas mais perigosas para o equilíbrio dos lares e dos corações, como demonstração da capacidade e poder de sedução, no triste jogo de levar esperanças e sonhos idílicos aos corações alheios, propiciando-lhes, depois da conquista, apenas dor e espinhos. No entanto, Licínio resistia, para desespero da mulher que o cercava. Depois de ter visto as maneiras íntimas pelas quais Serapis agradecera ao administrador por tê-la liberado do serviço de Drusila 2 vezes por semana, a dona da casa ficara mais inquieta por imaginar que a serva estava lhe furtando o único homem capaz de lhe servir-lhe como ponto de apoio. Seus olhos se aguçaram e seus ouvidos se aprumaram a fim de poder estar inteirada de tudo. Buscando serva de sua confiança, passou a assalariá-la para que qualquer informação suspeita lhe fosse revelada. Côncia de que entre os servos os assuntos são sempre conhecidos e comentados. Lélia, a empregada que Drusila usou para servir de olhos e ouvidos pelo palácio, também não simpatizava com a colega de deveres domésticos, já que sentira como Licínio a privilegiava e, por inveja do tratamento diferenciado, passara a desejar prejudicar Serapis. Por isso, ainda que não houvesse qualquer suspeita real, Lélia sentia a necessidade de revelar a Drusila certos detalhes que ela mesma inventava, para que aos poucos ainda mais pudesse contar com o interesse da patroa nos seus préstimos. Sem saber de nada, tanto Licínio quanto Serapis estavam sob vigilância cerrada e sigilosa de Lélia,
que passara a ser a confidente da patroa, estimulando seus desejos e acatando todas as suas vontades. Marcos, por sua vez, voltara à residência senhorial e fechara-se em seus aposentos. Horas depois, apenas para provocar Drusila, informou que iria visitar a filha Lúcia e que a esposa estivesse preparada. Tal conduta, na verdade, tinha o intuito de poder estar nas dependências onde encontraria Serapis ou a veria mais de perto. Como foi determinado pelo chefe da família, tudo foi preparado para que o pai estivesse junto de sua filha, numa aproximação até então pouco usual para os seus modos irresponsáveis. Na verdade, aquela era a senha que ele enviava a Serapis, a fim de que ela também estivesse próxima e seus olhares pudessem se encontrar, ainda que nos aposentos da própria esposa. Na hora prevista, Marcos dirigiu-se ao quarto de Drusila, no qual adentrou sem cerimônias, ante as reverências de todos os servos, entre os quais a sua amada e Licínio. Dirigindo-se até o local onde se achava a criança, encontrou a esposa segurando-a em seus braços, maneira pela qual pretendia chamar a atenção do marido para si própria, imaginando que a visita poderia também ter sido programada para uma aproximação depois da última conversa áspera de ambos. Vendo que a filha estava no colo da mãe, Marcos dirigiu-se até lá e, como se Drusila não existisse, tirou Lúcia de seus braços e passou a brincar com a pequena, que sorria ante os carinhos do genitor. Virou as costas à mulher e dirigiu-se para a janela, ficando Drusila sem qualquer palavra de atenção ou carinho, mordendo-se por dentro. Veja, Licínio, que romaninha mais bonita é esta, falou Marcos dirigindo-se ao administrador. É mulher, e isso é uma pena, mas ainda assim, não posso negar, dará uma bela matrona, não acha? Ante os comentários do patrão, Licínio respondeu. As virtudes independem de sexo, meu senhor. A bondade e a generosidade são as únicas virtudes que devem merecer a nossa preocupação. Lúcia deve ser motivo do orgulho de qualquer pai, principalmente como herdeira das virtudes da família, de seu genitor e genitora. Ante a contestação filosófica e nobre, Marcos sorriu e lhe retrucou. Pois aí está o meu amigo mais velho, sempre a aprofundar meus comentários e revelar facetas mais belas do que a minha palavra foi capaz de expressar. Sentindo que sua intervenção poderia ter ofendido Marcos, Licínio buscou completar. Minha insignificância é majestosa, e recolhido na condição de servo da sua confiança, não reconheço em mim tais qualidades, meu senhor. Sou apenas alguém que tem meditado muito nos erros humanos e nas suas pueris convenções, entre as quais aquela referente à importância do filho varão. Fale disso, Licínio, pediu Marcos, desejando alongar a conversação, durante a qual se mantinha mais tempo próximo de Serapis, que exultante acompanhava cada lance do colóquio. Bem, meu senhor, não desejo desrespeitar nossas tradições tentando adulterar o que os séculos construíram. No entanto, posso afirmar com sinceridade que o amor que nos liga às nossas mães, por mais nobres que sejam nossos pais, é algo mágico e misterioso. A sua própria genitora, mulher de invejável bondade, possui uma tal aura de elevação que nunca consegui encontrar em nenhuma outra pessoa. Desde quando nossas vidas se cruzaram, venero-a como a benfeitora que assumiu o papel da minha infeliz genitora, dando-me todos os exemplos de correção, respeito e sabedoria, com os quais tento me conduzir nos caminhos da vida, esforçando-me para não decepcioná-la. E sei que a sua ligação com ela é ainda maior do que com o seu pai, a quem ambos também respeitamos e somos gratos. São as mulheres que educam os homens, suportam seus gênios e temperamentos agressivos e aventureiros. São as mulheres que precisam dar à luz, com dores que homens valorosos e guerreiros certamente não suportariam sem verter lágrimas. São elas que mantiveram nossas tradições e se Roma deve sua história aos dois irmãos, Rômulo e Remo,
Não nos esqueçamos de que foi no seio de uma fêmea que ambos se nutriram, para que não perecessem. Por causa disso é que todos estamos aqui. Por mais que nossa tradição tenha valorizado a virilidade masculina, como a que mantém nossas chamas sagradas acesas e nos garantam o atendimento das necessidades no pós-morte, não nos devemos esquecer que é com base no espírito valioso de nossas mulheres nobres e pacientes, submissas e corajosas, que encontramos o alicerce para nossas grandes conquistas. Por isso, no fundo de mim mesmo, não as considero menores, nem mais imperfeitas ou menos virtuosas do que os homens. Ouvindo-lhe as divagações de todo inusitadas, mas verdadeiras, Marcos respondeu-lhe com intimidade. Bem, meu amigo, seus conceitos são quase uma revolução dos costumes, mas não posso deixar de lhe conceder em boa parte do que disse, o beneplácito de minha concordância, já que meu coração é muito mais ligado à minha mãe do que ao meu pai. Pensarei em suas argumentações e voltaremos a falar delas mais tarde. Demonstrando que já tinha cumprido suas tarefas de pai ocasional naquele ambiente, Marcos afastou-se, não sem antes depositar a criança nas mãos de Serapis, dupla maneira de sentir satisfação. Primeiro, porque poderia aproximar-se daquela que estava no centro de seu afeto, sem levantar suspeitas imediatas, porque Serapis era do serviço íntimo de Drúzila, como ocorrera no dia do próprio parto. E em segundo lugar, porque com isso não teria que se dirigir à mãe para devolver-lhe a criança, demonstrando a todos o seu descaso com relação a ela da mesma maneira que afirmava aos olhos astutos de Serapis que não tinha nenhum vínculo com a mulher que fosse capaz de lhe obrigar até mesmo o gesto de educação. Deixando o aposento, Marcos falou em alta voz para que a serva querida também escutasse. Licínio, venha comigo ao meu escritório, pois tenho uma missão para você. Convocado a acompanhar o dono da casa, Licínio retirou-se dali, deixando as mulheres com as obrigações normais da rotina da casa, seguindo o patrão ao destino que o aguardava. No entanto, aos ouvidos de Serapis, Marcos estava querendo indicar que o afastaria dali por algum tempo, a fim de poderem se encontrar novamente. E isso foi realmente providenciado. Alegando necessidades urgentes de avaliar como estavam os negócios em afastada gleba que possuía fora da cidade, Marcos determinou que Licínio se licenciasse por alguns dias do serviço do palácio, para que estivesse à frente da conferência e fiscalização do andamento das atividades rurais em suas terras, coisa que Licínio já fizera antes e que em algum momento lhe produziria suspeitas. Acertados os detalhes, Marcos entregou-lhe as provisões em dinheiro para o pagamento dos salários dos funcionários e para a aquisição do que se fizesse necessário, e ante a vasta lista de coisas que cabiam a Licínio realizar, acertaram que o administrador se ausentaria por pelo menos 4 dias, só regressando depois de concluída toda a atividade rural. Pretendendo livrar-se ainda da própria mulher, Marcos determinou que a esposa e a filha deveriam ir com ele, a fim de que pudessem se valer dos ares campestres para o fortalecimento de seus corpos, o que seria muito saudável, principalmente para a criança. E sabendo que Drúzila tinha servas de sua confiança e que as maltratava nos seus ímpetos de agressividade, disse Licínio: Meu amigo, eu sei que Drúzila está numa das suas piores fases e que nem mesmo as servas de sua confiança suportam suas investidas agressivas. Em uma discussão que tivemos, referiu-se a pelo menos 2 delas com qualificativos pouco enaltecedores dos próprios bichos, que dizer se endereçados a seres humanos. Das 2 citadas, uma delas se chamava Serapis e a outra não me lembro o nome, mas sei que isso deve ser do seu conhecimento. Esperando o efeito de suas palavras, olhou para Licínio, que o acompanhava atento, como a esperar-lhe aprovação.
Vendo o gesto de entendimento de Marcos, Licínio balançou a cabeça afirmativamente e respondeu: Sim, meu senhor, seu coração não está equivocado. A senhora tem estado muito nervosa e sua irritação com as servas é muito forte, estando Serapis entre elas. Pois bem, quero que as pobres mulheres fiquem aqui para não serem molestadas por Drúzila. Além do mais, se a presença das servas faz tão mal ao seu equilíbrio, será bom momento para que o afastamento possibilite uma melhora de ânimo da senhora, tornando a viagem mais agradável, você não acha? Sim, meu senhor, isso será benéfico para todas elas. É verdade, Licínio, respondeu feliz o dono da casa, antevendo os momentos agradáveis que passaria na companhia de Serapis no palácio, que ambos haviam batizado no dia do primeiro encontro. Além do mais, as moças não são escravas, são empregadas, e isso não pode deixar de ser levado em conta. Sobre escravos, temos a liberdade de agir como desejamos, mas sobre empregados, importa que não nos esqueçamos estar tratando com pessoas livres e com certos direitos. Drúzila tem extrapolado seus ataques e assim não desejo que fiquemos à mercê dessas mulheres que, uma vez feridas mortalmente, se transformam em leoas perigosas. A sua teoria da nobreza das mulheres também precisa levar em consideração estes fatos tão peculiares no espírito feminino quando se frustram suas aspirações, completou Marcos, irônico e sorrindo para Licínio, que na sua bondade natural nem sonhava quanto aos interesses reais do interlocutor. Tudo acertado, Drúzila foi informada de que partiria dali a 2 dias, para um período longe do palácio na companhia de Licínio e da filha Lúcia, o que de uma certa maneira também correspondia aos seus desejos, afastando-se do marido e permanecendo na presença do homem desejado para lançar-se sobre ele e conquistá-lo. Sabendo da necessidade de ter servas que a ajudassem, foi notificada de que levaria 4 em sua companhia, mas que as demais ficariam para o serviço do palácio e, segundo as necessidades que Licínio conhecia, Serapis não as acompanharia. Tal deliberação passou a ser interpretada por Drúzila como uma escolha proposital de Licínio, que talvez agora estivesse desejando corresponder aos seus impulsos e arroubos femininos. Livre das atenções da bela serva da casa com quem ela suspeitava estivesse envolvido. Na cabeça de Drúzila, tudo havia sido arrumado por Licínio, que, tendo que ir para longe, houvesse sugerido a Marcos a autorização para levar a filha Lúcia e a mulher para fazer-lhe companhia, usando como desculpa as necessidades de novos ares para a criança e a vida saudável do campo. As suspeitas de Drúzila foram reforçadas, então, quando soube que Serapis ficaria, sentindo que Licínio também havia providenciado para que a serva não os acompanhasse, a fim de não atrapalhar os momentos de intimidade entre a dona da casa e o administrador. Na mente doentia da mulher, tudo aquilo havia sido providenciado por um coração apaixonado que finalmente não havia mais conseguido manter-se distante de seus ataques. Entre as servas que ela escolheu, depois que Licínio lhe havia informado quais estavam disponíveis para seguir com a família para a gleba distante, estava Lélia, que ao lado de Drúzila, agora que Serapis estava afastada, poderia melhor se entender e receber novas ordens, sem levantar suspeitas sobre uma intimidade de todo inconveniente entre a dona da casa e uma simples empregada. Preparados os veículos, separados os escravos que lhes serviriam de condutores e segurança para a pequena caravana, ao amanhecer do referido dia, eis que tomaram o rumo das portas suntuosas que haviam sido erguidas a longa data e que lhes permitia chegar às bem cuidadas vias que guarneciam todo o Império Romano e tinham sido um dos elementos que o haviam levado tão longe nas conquistas administrativas, políticas e militares. Distante dali estava a propriedade rural da família, na qual permaneceriam acomodados os integrantes do pequeno cortejo,
permitindo a Marcos o desfrute dos prazeres na companhia de Serapis por um largo período de tempo. Com o palácio vazio de olhos e ouvidos, intrigas e pessoas, Marcos se sentia mais livre dentro dos próprios domínios para fazer o que bem entendesse. Assim, sem qualquer cuidado especial, solicitou a Fábio, o servo que assumira provisoriamente as funções de Licínio no palácio, que lhe enviasse Serapis com um jarro de vinho fresco, a fim de matar-lhe a sede. Acatando o pedido do patrão, Serapis bateu à porta, que foi aberta por um escravo da confiança de Marcos, e permitiu a sua entrada carregando a bandeja. Marcos determinou ao seu escravo que permanecesse do lado de fora de seus aposentos, sem deixar que ninguém entrasse até que ele próprio ordenasse. Em seu interior, Serapis se viu a sós com Marcos, mas, a fim de preservar-se na condição de serva, manteve-se em seu lugar de subalternidade, até que ele, se o desejasse, tomasse alguma iniciativa. Este seria o momento em que ela iria avaliar o grau de compromisso pessoal com que Marcos estava reconhecendo o relacionamento de ambos. Ali, ele poderia dizer-lhe que tudo não passara de uma fantasia de momento e que ela continuaria a ser sempre uma empregada. Ou então, ele poderia dispensá-la dos serviços por ter considerado seu envolvimento sexual inadequado para a sua manutenção sob o mesmo teto do de sua esposa. Mais grave se ele a ignorasse, como se ela nada mais tivesse sido do que uma de suas aventuras com prostitutas da vida romana. Ali estava Serapis firme, confiando em sua própria intuição feminina, que lhe dizia que, pela maneira de Marcos, não demoraria muito para que ele a tomasse em seus braços e a aproximasse para o beijo dos apaixonados. Fechada a porta e certificando-se de que não havia janelas indiscretas a revelarem para os olhos curiosos o que se ia passar ali dentro, Marcos se aproximou da serva desejada num misto de volúpia, ansiedade e paixão faminta de afeto. Abraçou-a e colou seus lábios aos dela, demonstrando para o alívio de suas preocupações que havia se deixado envolver profundamente pelos seus modos de beleza, de graça e de sua sensualidade. Como custou chegar este momento, minha amada Serapis? Falou Arfante a puxar o ar sem fôlego suficiente para extravasar todo o conteúdo de seu amor represado. Procurando corresponder aos seus carinhos, na astúcia feminina que não deseja apagar a fogueira que mal se acendera, Serapis respondeu: A mim também, meu senhor, o tempo parecera não ter corrido, e por mais que me esforçasse por manter-me na insignificância de minha condição servil, não deixei de me lembrar um minuto sequer do que pude conhecer naquela noite de sonho que desejei nunca terminasse. Pois agora, Serapis, por um bom tempo, essa noite não terminará, ou melhor, nós faremos do dia a nossa noite. Como assim, meu senhor? Perguntou ela sorrindo tímida. Eu já providenciei para que Fábio a libere a fim de que possamos juntos nos encontrar em nosso outro palácio. E com isso, Marcos passou a relatar sucintamente como é que naquele dia mesmo Serapis se veria dispensada do serviço interno para ir ter com ele no tugúrio de sua paixão, revivendo as emoções da primeira noite de amores. Tudo acertado entre eles, Serapis voltou ao trabalho e, dentro dos planos de Marcos, não tardou para que o mensageiro, por ele contratado em sigilo, viesse trazer a notícia de que uma parenta próxima de Serapis estava muito enferma, pedindo-lhe a ajuda pessoal, pelo tempo necessário à sua recuperação. Tendo recebido o encarregado da mensagem, Fábio levou-a imediatamente até Marcos, que ansioso esperava pela sequência do plano. Senhor, uma mensagem pede a presença de uma serva desta casa, à cabeceira de um parente muito enfermo. Assim como se trata da dispensa de uma servidora, submeto o caso à sua apreciação,
para que sejam tomadas as medidas necessárias. De quem se trata, Fábio? Perguntou Marcos, querendo parecer indiferente ao assunto. É uma pessoa ligada a Serapis, a serva de quem se reclama presença. E essa serva tem tido bons comportamentos para que possamos dar-lhe a oportunidade de se ausentar daqui? Bem, meu senhor, quem sempre cuidou de tudo isso foi o senhor Licínio, mas eu nunca ouvi dele qualquer advertência ou reclamação dirigidas contra Serapis. Além do mais, meu senhor, trata-se de uma doença que reclama a presença de alguém mais jovem, para que a enferma, que se afirma sem mais ninguém além de Serapis, possa receber cuidados indispensáveis para sobreviver. É verdade, Fábio. Além de miseráveis, estes servos também têm a desdita de ficar doentes ou de ter de cuidar dos outros que ficam. Está bem, pode autorizar que a serva se ausente, com a condição de que deverá regressar aqui a cada 2 dias para nos trazer notícias. Quem sabe não possamos fazer algo que possa ajudar o sofrimento desse enfermo, não é mesmo? Chame Serapis ao meu escritório para que eu mesmo lhe comunique e lhe advirta da dispensa temporária de seus afazeres. Sensibilizado pela generosidade do patrão, Fábio saiu para comunicar o fato a Serapis, bem como para trazê-la à presença do patrão, maneira pela qual Marcos procurou demonstrar ao administrador interino de que mantinha pulso firme sobre as rédeas da casa, não permitindo que as coisas fossem feitas de qualquer jeito. Era a forma de demonstrar que tinha autoridade, o que tornava mais convincente a concessão. Com a chegada de Serapis, algo confusa, Marcos lhe informou solene e artificial. Serva, notícias de fora pedem a sua presença, junto de parente enfermo, que solicita seus préstimos a fim de que se recupere. Considerando a ausência da senhora e da filha pequena, bem como a diminuição dos trabalhos internos por este motivo, além do fato de se tratar de um problema que, por parecer urgente, pede o concurso de mãos mais jovens para o auxílio. Autorizei que se afaste pelo tempo necessário, tendo, no entanto, de a cada 2 dias regressar aqui, para nos prestar contas do estado de saúde real, se houve melhora ou não, a fim de que, de uma forma ou de outra, possamos nos inteirar do que está se passando e, se necessário, auxiliemos naquilo que se fizer preciso. Entendendo os planos de Marcos, Serapis, reverente, agradeceu-lhe a generosidade daquela concessão. Disse que obedeceria como lhe estava sendo determinado, e acrescentou que não levaria senão a roupa do corpo, deixando no palácio o pequeno conjunto de bens pessoais, como demonstração de seu desejo de regressar para a continuidade dos trabalhos regulares assim que possível. Efetivados os entendimentos finais, Marcos determinou que Fábio entregasse à serva algumas moedas para as despesas mais urgentes, e concedeu que naquele mesmo dia ela recebesse a autorização para deixar o serviço do palácio. Assim, no início da tarde, Serapis já cruzava as ruelas de Roma em direção ao local de encontro, ao qual teve acesso por passagem discreta nos fundos da edificação, tendo nela penetrado sem ser reconhecida, em face de estar envolvida em mantos humildes que lhe cobriam quase que todo o rosto, e que a faziam passar pela serva que vinha limpar e organizar aquele ambiente, como era costume entre os homens que mantinham tais lugares para seus encontros clandestinos. Não demorou para que o ruído demonstrasse a chegada de Marcos ao local, pronto para saciar a ansiedade da emoção que tanto sofrera, até a renovação daquele momento de paixão e encantamento nos braços da jovem voluptuosa e arrebatadora.